Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos com Ana, apesar da maioria dos escritórios ser de São Paulo, Dona Ana é de Recife. Daqui a pouco você vai se apresentar, mas eu sempre deixo no começo do nosso vídeo uma frase de impacto para reter as pessoas para assistirem seu estudo de caso, que é o quê? Recife, o pessoal cobra barato. Será que cobra barato? Será que não dá para aumentar o preço? Esse foi o primeiro ponto que aconteceu com a Ana. E o segundo ponto foi: estou com os clientes aqui, mas ainda não são os meus clientes ideais. Não tenho muito portfólio deles. Será que dá para eu trabalhar e ter mais do meu cliente ideal? Será? Vamos descobrir se a Ana conseguiu fazer isso? Seja muito bem-vinda, Ana. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer. E já aproveitando o gancho da sua apresentação, conta um pouco mais de por que que a Ana chegou até aqui, né? O que que fez a Ana procurar a Jéssica? Já se apresenta trazendo esse ponto aí para gente, por favor. Olá, eu sou a Ana, sou daqui de Recife e eu tenho um escritório que já vai, assim, eu me formei já vai fazer quase 10 anos, então assim, eu tenho já um tempo no mercado e eu via que eu estava assim meio estagnada numa questão de assim de não vir o pessoal que eu queria, o público ideal mesmo, sabe? Então, assim, eu tinha um estilo de projeto, já estava com um estilo de projeto bem alinhado, tudo, mas não estava vindo o público que eu queria. Uhum. E aí eu comecei a ficar um pouco desmotivada e tudo, e foi nesse momento que eu procurei a Jéssica pra gente, né, tentar alinhar tudo isso. Eu já estava com alguns arquivos bem organizados no escritório, tudo era mais uma questão de pegar tudo, juntar, né, fazer alinhar todos os pontos para poder fazer as coisas realmente engrenarem, né, e correr bem. E aí foi esse o motivo que me fez, né, procurar ajuda para poder fazer o negócio andar. E sabe o que que é mais engraçado, gente? Muita coisa veio de conteúdo da Ana, porque a Ana falou assim, Jéssica, já fiz vários cursos, eu tenho muita planilha, eu já comecei a preencher algumas dessas planilhas, mas eu tenho até uma trava de no dia a dia como que eu faço para de fato implementar, porque muita coisa eu começo, depois na correria eu acabo não dando segmento. Tanto para isso, esse foi uma coisa que me marcou e eu fiz um conteúdo desse inspirado em você. E uma outra coisa que você me contou que me marcou também foi o seguinte: você falou assim para mim quando a gente chegou, né, a começar. Jéssica, a maioria dos meus clientes vem da internet. Eu falei, como é que você está fazendo para saber isso? Não, eu sei que vem. Eu falei, mas você mapeia? Aí você, não, eu mapeio. Aí deu uma travada que não estava mapeando. Já tinha feito, igual das planilhas, né? Já tinha feito, mas tinha parado de fazer. E aí você descobriu que, na verdade, tinha gente sempre vindo do Instagram, não foi? Que você sempre fez a questão do anúncio, mas não era alinhado. Mas além disso, você não estava tendo tanta conversão. Você achava que era tudo de Isso. Instagram e não era alinhado também. Não Então, era. isso a gente foi descobrindo no meio do caminho, não foi? Então, são esses dois pontos. Isso. Mas me conta, Ana, aproveitando já trazendo essas duas situações, o que que você sente assim que foi um desenvolvimento nesse período que a gente ficou junto, sabe? O que que você sentiu que foram os grandes marcos ali no escritório? E uma coisa, gente, que ela falou, eu vou falar aqui para ela ficar mais confortável ainda, que é o quê? Jéssica, mas eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu falei, fica tranquila, todo mundo. Se não tiver o que melhorar aqui, a gente já, né, fecha as portas e vai trabalhar para alguém, vai mudar de profissão, porque sempre vai ter coisa para melhorar. Então, partindo desse pressuposto, o que que você sentiu de diferença desde que a gente começou esse trabalho dentro do seu escritório? Não, então, assim, o que eu acho que realmente modificou foi a ideia de conseguir o público ideal, porque eu tinha dentro de mim, né, eu tinha aquele posicionamento, eu tinha o estilo de projeto, mas eu não estava deixando isso tão claro, eu acho, no Instagram, enfim, não estava deixando isso muito claro. E aí, nas nossas conversas, a gente foi deixando isso cada vez mais claro, mais claro, mais claro, e foi vindo o público realmente ideal. Então, essa mudança também, tanto do tamanho de projeto, que hoje eu estou pegando projetos muito maiores, né, do que eu pegava antes, projetos de apartamento completo, apartamento antigo, que era uma meta também, né, de conseguir apartamentos mais antigos. Essa modificação foi muito boa, porque antes eu pegava projetos menores e isso, né, operacionalmente dá muito mais trabalho. Então, foi uma mudança não só do público, mas também do tamanho do projeto. Então, isso tudo foi alinhado por conta de ter deixado claro para o público o meu estilo de trabalho, a forma como eu gosto de trabalhar, o meu estilo de projeto, o que é que eu coloco nos projetos, né? Ter o meu posicionamento realmente bem claro. Isso foi tudo do nosso trabalho, né? Porque, querendo ou não, eu tinha já isso, mas eu não estava sabendo colocar isso em Sim. prática. Eu estava, tipo, deixando. Eu sabia do que eu tinha que fazer, mas eu não estava conseguindo juntar tudo e colocar isso em Sim. prática. Foi mais ou menos isso, assim. Mas vamos para três marcos aqui importantes da gente trazer até de bastidor Sim, para quem acompanha tecnicamente pensar, tá? Nossa taxa de conversão, principalmente vindo do Instagram, a gente conseguiu aumentar bastante.
Não, você Sim, vai saber dizer de bate-pronto, sabe? Agora quanto que tá, mais ou menos? não, não sei te dizer, mas assim, eu sei que o que melhorou foi exatamente a parte da reunião, né, de Sim. proposta, a condução da reunião foi o que realmente fez essa taxa de fechamento aumentar, Que era um isso problema que você não modificou. sabia, né? Que esse é o ponto. Então, assim, Isso, vem do Instagram, mas não estava tendo fechamento, então estava sendo um problema. E detalhe, não estava fechando nem com cliente menor. Então, assim, imagina se é, simplesmente, não, vou só subir o preço aqui ou vou só chegar para o cliente maior. Ia continuar sem fechar do mesmo jeito. E é o que a gente sempre uhum, fala. Não adianta você subir preço e achar que vai continuar fechando se você não ajustar seu processo comercial, que foi o ponto que a isso, gente fez, né? A gente aumentou o seu ticket, ajustou seu posicionamento e conseguiu aumentar sua taxa de conversão para os clientes também no uhum. Instagram. E aí traz em número de bastidor quanto que era o tamanho dos projetos em metros quadrados, mais ou menos, que você costumava fazer e quanto que você começou a pegar aqui no Instagram. Aqui em Recife, assim, tem muitos apartamentos pequenos e tem apartamentos maiores que são os apartamentos antigos, né? Assim, geralmente eu não sei como é no resto do Brasil, mas assim, aqui é mais ou menos isso. E aí eu pegava muito projeto de 70 metros quadrados, 80, e hoje eu tô pegando mais assim, 120, 130, que já é uma outra faixa de público, Sim. outra localização também, sabe? Assim, já é outro público, realmente, assim, já tá melhorando bastante. E até de 300, foi 300 ou 200 que chegou para você? Ah, chegou um de 300, 320. Coisa que era Nunca tinha chegado antes, impensável. nunca. E qual que foi o ponto, Ana, que você sentiu assim da mudança no seu posicionamento com os clientes que começaram a chegar? O que que você começou a ouvir desses clientes que você sentiu que estava diferente a percepção das outras pessoas, sabe? Então, eu não acreditava que as pessoas viam o meu estilo, apesar de que muita gente que eu conversava assim, as pessoas diziam, eu olho pro projeto e eu sei que é teu, não sei o que. Já tinha uma ideia mais ou menos do meu estilo, mas aí os últimos propostas que chegaram, né, de pedido de proposta, de orçamento, eles chegavam dizendo assim, eu vi o teu Instagram, eu amei o teu estilo de trabalho. Aí começava a dizer, não, porque é um estilo que tem artesanato, mas é simples, mas você vê que tem cuidado, né? E começava a falar exatamente quem eu era, assim. E eu ficava, meu Deus, eles estão percebendo tudo, sabe? Eles estão vendo tudo ali lá no Instagram. Então, assim, isso foi algo que eu fiquei muito contente, porque eu estava realmente conseguindo passar tudo que eu estava trabalhando, né? O meu esforço para mostrar, ó, eu tenho cuidado nisso, eu tenho cuidado com alinhamento, eu tenho cuidado no acompanhamento de obra. E eles chegavam já dizendo, porque eu vi que você acompanha a obra, eu vi que você faz isso, não sei o que, né? Então, tava tudo muito alinhado, assim, eu não precisava fazer nada, era tipo como se vários fãs querendo me contratar, e eu tava tipo, então tá bom. Mas isso acontecia antes? Não, É, de jeito precisa, nenhum. é quase uma pergunta retórica, mas assim, precisa trazer. Isso não acontecia antes, isso foi realmente trabalho de posicionamento autoral que Aham, foi de sendo feito. posicionamento, total. É tanto, gente, que ela chegou aqui muito pensando nessa questão de alinhamento também da parte de gestão. E aí a gente começou a trazer mais cliente. Ela falou, calma aí, que daqui a pouco olha para a gestão, a gente precisa olhar para isso aqui, que eu tô cheia de projeto. E aí, o que que eu faço com isso aqui? E aí eu, vambora, Ana, não deixa a peteca cair, que eu sempre falo aqui. Então a gente fez um trabalho muito nesse sentido de olhar futuro, né? E assim, pensando em futuro. Como que você se sente hoje para dar os próximos passos com o seu escritório, sabe? Como tem sido, quando que você entrou, o que que você almejava para ele, o que que você está vendo agora que tipo, você consegue, quais são sabe, aquela tipo, puta, o que que eu vejo aqui para o meu escritório de arquitetura agora daqui para frente, sabe? Antes assim, eu sempre acreditei muito em mim, assim, no meu potencial e tudo, mas como eu falei, eu tinha tudo em mãos, mas eu não sabia como colocar isso em prática, então eu estava muito perdida. E aí agora eu me sinto mais segura de, primeiro, ser eu, de colocar o meu estilo ali no projeto e saber que as pessoas vão comprar aquilo porque elas querem aquilo, elas me querem, sabe? Elas querem que eu faça o projeto. Então, eu me sinto muito mais segura agora, sabendo que existe esse público, que não é uma coisa inventada, sabe que não vai existir. Eu sei que vai existir isso. É, com relação, como a gente falou, né? Comecei a mentoria falando, precisando de projeto, a gente precisava de captar cliente. E aí, quando a gente começou a captar mais clientes e projetos maiores, eu fiquei meio, calma, Jéssica, e agora o que que eu faço? Porque não sei o que. Então, assim, agora eu pretendo também usar essa maturidade que já tem do estilo de projeto e tudo, para colocar isso na parte operacional da gestão também, que não tá ruim, mas a gente sempre pode melhorar, como eu falei, É né? Tem muito a escadinha, melhorar. sempre vai subindo, normal.
E assim, dá muita da segurança mesmo, assim, de Dó. saber que, eu- que, que eu vou conseguir ser vista como eu gostaria de ser vista e que isso tem potencial e eu vou conseguir, sabe, colocar isso para frente. Então, o ramo da arquitetura é muito, assim, às vezes altos e baixos, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito animada, às vezes dá uma depressão, às vezes... Então, assim, sabendo quem eu sou e que o meu estilo de projeto está muito alinhado, que tá tudo muito encaixadinho, assim, eu me sinto mais segura para tocar a empresa mesmo, assim, de saber que isso não é não é algo muito perdido, não tá perdido, entendeu? As coisas não estão, as pontas não estão soltas, tá tudo muito certinho. E eu acho que isso, a probabilidade de dar certo é maior, né? Então, quando as coisas estão tudo muito alinhadas. Então, eu estou me sentindo confiante. Isso, próspera. É isso aí. É. Confiante, próspera. Agora, um bastidor aqui para você lembrar, é porque tem tempo que você escreveu, você não vai lembrar, mas o marco que você queria, que a gente transformou em meta depois, foi fechar projeto com o cliente ideal e cobrar o preço justo por isso. E assim, hoje Hum, você está cobrando mais justo. Você se lembra mais bom. ou menos quantos por cento você aumentou em projeto? O ticket, quanto que você deu? A gente tinha marcado, salvo engano, de 30, geralmente é 30% que a gente começa de aumento, assim. Foi algo em torno disso. Foi isso, um pouco mais que isso. Tá, Foi de mais ou menos aumento, isso. né? Então, Isso, consequentemente, aumento também de faturamento com um público, isso. um estilo de Mais projeto. alinhado e, como eu falei, pegando menos, assim, menos projetos não, porque eu acabei que a gente foram alguns projetos, mas projetos maiores, então eu consigo, na parte da gestão com as meninas também, fazer isso de uma forma melhor, né? Porque quando tem vários projetos pequenos, a gente fica mais partido, fica mais difícil de gerir. Então, quando os projetos são maiores, a gente está conseguindo fazer essa gestão mais fácil. E aí, tive esse aumento de ticket, né, do projeto. Também a parte de gestão não, na verdade, que eu não faço gestão, né? Eu faço acompanhamento de obra. É, também já dei uma aumentada no valor, mas ainda tenho, como a gente já tinha conversado, ainda tenho algumas Aham. coisas para rever e a gente ainda está trabalhando nisso. Mas também foi algo que já deu uma melhorada. E na parte de apresentação de proposta também de orçamento, eu já também apresento de uma forma melhor. Enfim, os clientes É estão isso, percebendo valor nisso, sabe, muito mais do que antes. é isso. Então, é isso, tá Ana, tudo bem. deixa eu te fazer uma pergunta para a gente já ir finalizando, né? Quando você trouxe uma outra questão para mim, porque eu acho importante te falar, você falou sobre a questão de comunicação com o cliente. Então, a gente começou a olhar a parte de mapeamento de processo, mas como, óbvio, tem tantas etapas, né? A gente foi fazendo por partes, mas você trouxe essa questão principalmente na parte de obra e algumas coisas de projeto também. E a gente Uhum. sentou para olhar como que seria esse alinhamento com o cliente para a comunicação. O que que você sentiu de diferença, assim? Você sente que esse ainda é um problema para você? Ou você sentiu alguma mudança nessa parte de comunicação e alinhamento com o cliente na parte também interna? Não, eu tive muita mudança. Eu tinha um pouco de trava nessa questão de comunicação de WhatsApp, assim, de falar, de comentar alguma coisa, enfim, de falar no WhatsApp, eu ficava um pouco nervosa com algumas questões que os clientes vinham, enfim. É, uma questão que eu cheguei para tu uma vez e falei foi que eles não estavam muito, ficavam meio perdidos no processo, né? De como que, e depois disso eu faço o quê? E aí agora vem o quê, né? E aí a gente alinhou de fazer aquela reunião, né? Durante a reunião, a reunião inicial, né? Apresentar a linha do tempo e dizer o que é que vem depois, e a cada reunião deixar claro o que é que vem depois, qual é o prazo disso, o que é que eu preciso que eles façam, o que é que eu vou fazer, o que é que, enfim, deixar tudo bem alinhadinho. Isso foi muito bom. E uma outra coisa também que a gente conversou, não sei, assim, não lembro exatamente quando foi, como foi, mas que você falava assim, mas às vezes a gente tenta fazer tudo tão bonitinho, relatório, não sei o quê, taranã, e isso não adianta, o cliente não percebe o valor disso, né, assim, não consegue entender. E uma coisa que eu tô fazendo que eu não fazia, e assim, era um erro, hoje olhando pra trás, né, eu acho um erro, mas é tipo resolver as coisas muito mais rápido. Por exemplo, tô na obra e eu já mostro, já faço um vídeo, já falo, já mostro, já pergunto. As coisas fluem muito mais rápido, sabe? Então, é assim, eles sentem muito mais segurança quando veem que eu já tô vendo isso, já tô resolvendo, ó, já tá aqui, isso aqui já é isso, já. Antes eu ficava achando que eu tava sendo invasiva se eu mandasse não sei quantos vídeos. Hoje eu mando vídeo, áudio, vou falando tudo. E eles estão gostando mais. Eu tô achando que eles estão gostando mais disso do que uma coisa mais séria, assim, de olha, toma aqui o relatório, É, isso aqui tem isso, porque demora mais, querendo ou não. que Para eu é uma fazer um das relatório, eu coisas demoro para mandar.
E é uma das coisas que eu mais escuto de vocês. É tipo, Jéssica, eu adoro ver sua visão de cliente, porque aí a gente consegue ter. Acredito que nesse caso foi isso até para você, né? Tipo, independente de questão técnica mesmo, foi trazer esse olhar de quem está do outro lado para você tirar essas travas que você estava tendo, Uhum, para justamente começar o negócio a desenrolar de uma forma mais fluida. Por trazer essa visão de, peraí, eu sou cliente, eu sei que isso aqui é isso que ele quer. E aí você foi isso. tendo segurança, aplicando, vendo esse retorno na prática e as coisas estão fluindo um pouco melhor para você, né? Pelo que você está me É, trazendo. E porque eu Ana, pensava assim, ui, desculpa, é não, porque eu pode pensava falar. assim que é, precisa ser algo muito profissional, eu preciso mandar, sabe, uma coisa muito certinha. E aí eu fui vendo que o que eles queriam, o que eles viam de valor, na verdade, era a minha resolução do problema. Então, assim, quando eu chegava com uma coisa tipo, isso aqui tá muito rápido, vou ver isso aqui para já resolvi. Sim, Aí eles ficam, poxa, ela já resolveu aqui, ela já é mandou as isso. soluções, já viu. Então é muito melhor do que eu ficar, né, sentando, fazendo um relatório. Assim, eu ainda faço relatório, mas para coisas mais específicas, onde a gente tem que deixar tudo realmente bem alinhado com o engenheiro, mas em outras coisas do dia a dia, é melhor dar vídeos e áudios e resolver do que. É, e aquele insight para quem está aqui assistindo não basta ser boa, tem que parecer ser boa. Então, assim, você fica ali sendo muito boa para o engenheiro, para o empreiteiro, fazendo um relatório maravilhoso ou E o colocando no cliente não vê Drive, nada. e o cliente nem está vendo. Então, assim, o parecer boa nesse ponto é você mostrar o que você resolve, porque ele está te pagando justamente porque, na maioria das vezes, ele não tem tempo ou ele não Uhum, sabe fazer. Então, ele tem condição exatamente. financeira para pagar para isso. Então, ele está fazendo isso aí, você está resolvendo, ele está vendo. Isso aumenta a percepção Uhum, de valor e diminui também muitos problemas de obra, né? Porque você vai tomar a liderança ali e você vai botar ele no lugar de cliente e não naquela isso. ansiedade que eles ficam, que vocês trazem direto para mim, aquela angústia que aí atropela o processo e acaba atrapalhando vocês também a trabalharem. Então, assim, Uhum. Ana, para a gente finalizar aqui. Eu não quero induzir as coisas, então eu já faço um se, tá? Se você sentiu que tem algum diferencial, conta pra gente qual foi e para aquelas pessoas que estão pensando, faço ou não faço, me identifiquei com a história da Ana, o que que a Ana, de quando começou, precisaria ouvir agora para falar assim, não, Ana, vai, pode fazer que vai dar bom aqui para você também, sabe? Qual que seria o recado que você daria para essa Ana, mas que no caso vão ser para as outras Anas que vão ouvir, vão assistir seu vídeo aqui? Me conta. Então, eu acho assim que a ideia de você ser uma pessoa que não é arquiteta, isso é um ponto que, pra mim, pegou muito. Assim. Inclusive, no primeiro contato Você da gente, falou. assim, de reunião, né? Eu Uhum. falei, poxa, acho que isso vai me ajudar bastante, porque quando a gente é arquiteto, querendo ou não, a gente tá bitolada com as coisas que a gente vê no mercado. A gente tá, porque fulano faz assim, porque todo mundo faz assim, porque não faz assim. E sair disso de tipo, não importa se fulano faz isso, não importa, você, ó, tem que ser assim, enfim. Eu acho que tu me viu de fora, sabe? Assim, conseguiu perceber como empresa, conseguiu perceber o meu valor, conseguiu perceber o que eu tinha de diferencial, que era uma coisa que, assim, como eu falei, né? Por mais que eu achasse que soubesse, você conseguiu chegar para mim e dizer, ó, é muito claro isso aqui e você tem que focar nisso. Então, assim, eu fiquei, me senti segura de ver que uma pessoa de fora estava dizendo isso e que não era um arquiteta para dizer, porque o seu processo, o seu projeto, o seu detalhamento, o seu não sei o quê, nananã, que, assim, né? Isso é o mínimo de ser bem feito, o detalhamento e tudo mais. É, então, isso foi, eu achei que foi muito legal. E um outro ponto que eu acho que é uma questão de realmente de empatia, e de como que a pessoa, de como eu simpatizei contigo, é a questão de que, assim, você é bem sincera. Então, eu gosto muito de gente assim, que tipo diz, isso não vai funcionar. Olha, isso não tá legal. Olha, faz assim, ó. Porque eu não gosto de gente que fica muito arrodeando, sabe? Tipo, olha, não faz isso, que isso não sei o quê. Eu gosto de gente que diz, ó, é assim, 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 e vai, entendeu? Eu gosto de gente assim. E aí eu gostei muito disso também. Porque a gente conseguiu ver coisas ser mais resolutiva mesmo, sabe? Assim, Sim. tipo, ó, isso não é pra gente olhar agora. Foca nisso e vamos ver isso. Isso aqui vamos ver depois. Isso aqui vamos fazer assim. Então, assim, eu achei que isso foi muito legal. E é isso, pra mim valeu super a pena, né? Vamos ver aí se eu continuo, se tem mais coisas. Gente, é isso. Ana, muito obrigada. Vocês vão ouvir falar muito da Ana. Eu falo que eu tenho duas Terezas, né? A Ana Tereza e a Tereza. São dois cases ali de Nome de autoridade sucesso. muito fortes. Exato, são nomes fortes, né? Literais fortes, são nomes muito fortes, principalmente nessa questão da autoralidade. Tereza tem uma veia muito forte nessa questão
artista mesmo, né? Não que todos não sejam, mas deixa eu ver para não me comprometer com Mais as demais. artesanal mesmo, eu Seria acho uma que ela tem coisa um. mais evidente, vamos dizer assim, porque Uhum, tem muita gente que chega para mim com não tão claro com a questão de assinatura. Você já tinha isso mais claro, você estava precisando lapidar. Foi o trabalho que a gente sim, fez aqui. Que eu tenho me tornado muito boa, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, eu tenho me tornado muito boa nessa percepção de gente, né? De percepção de aham. projeto, de gente, de vocês, para justamente fazer igual você falou, vamos por isso aqui, porque isso aqui tá dando, tá claro, a gente vai fazer dar certo. E eu acredito que assim, com isso, aqui é literalmente o diamante. Se a gente começa a lapidar, ele vai brilhar muito mais ainda. Então, assim, sou muito grata por você ter me permitido entrar nessa jornada, ainda que por um espaço, igual você falou, ai, tem tanta coisa, mas um espaço, entre aspas, relativamente curto, mas que espero que dê muitos frutos ainda na sua carreira, porque eu vou estar sempre aqui na sua torcida. Muito obrigada, viu? Ai, que maravilha. Foi ótimo, foi maravilhoso. E foi super importante realmente no meu processo essa mentoria. E vamos ver, espero que dê muitos frutos ainda É e vai isso. dar tudo certo. Só não deixar a peteca cair. Obrigada, Ana. Um beijo.